A Austrália é um dos países onde eventos anômalos relacionados à ufologia acontecem com certa frequência. Em um desses casos, o contato foi além de um mero avistamento e permanece sendo um dos grandes mistérios no país. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e hoje vou apresentar para você este caso ocorrido na Austrália com uma jovem chamada Maureen Purley. Este caso, inclusive, leva o nome dela. Bom, antes de continuar, o que você achou dessa camiseta que eu estou usando, da nova marca Use Fatos? Da hora, não é? Bom, se quiser adquirir a sua, o link está na descrição. São vários modelos para você escolher e usar. Combinado? Ok, vamos lá. Era a noite do dia 5 de julho de 1972, quando Maureen retornava de um hospital em Melbourne, onde havia feito uma visita ao filho acidentado. Ela estava na estrada Alur Aduk, próximo a Frankston, estado da Vitória. Na época, aos 27 anos de idade, Maureen estava sozinha em seu carro e, de repente, notou uma luz azul forte que brilhava sobre o automóvel enquanto dirigia. Ela se assustou, claro, pois o clarão azul havia surgido de repente. De imediato, pensou se tratar de um helicóptero, mas havia algo estranho naquilo. Helicópteros fazem muito barulho e aquele parecia não fazer qualquer ruído. Foi então que a moça decidiu parar o carro para conferir do que se tratava. Sem medo, Maureen desceu do seu carro e viu algo que mudou sua vida completamente. Não era mesmo um helicóptero, mas um objeto enorme, medindo algo como 30 metros de largura por uns 24 de altura, que parecia ser feito de um metal ultraliso e uniforme, que não apresentava qualquer irregularidade na superfície, ou mesmo aquelas juntas comuns a aeronaves terrestres. Maureen também não notou a presença de parafusos, janelas ou portas. O objeto permanecia imóvel, enquanto a mulher não sabia o que fazer. Ela parecia estar paralisada pelo efeito do zunido suave que a nave emitia. Porém, assim que caiu a ficha, ela entrou rapidamente em seu carro, deu partida e saiu rapidamente do lugar. Contudo, as coisas não saíram como ela pensava. Primeiro, porque seu carro foi perseguido por aquela luz. Segundo seus relatos, a luz a seguiu por cerca de 13 quilômetros naquela estrada, mantendo sempre a mesma distância entre o objeto e seu carro. Até que, num determinado trecho, o objeto subiu de forma abrupta e sumiu no céu noturno. Naquele mesmo instante, atordoada e assustada, ela parou em um posto e ligou para a polícia de Dromana, uma cidade próxima. Mas, como não poderia ser diferente, Maureen não foi levada a sério. Ela também se perguntava a todo momento se aquilo não tinha sido um sonho. Bom, talvez, sem se lembrar, ela tenha parado naquele trecho onde supostamente avistou o objeto e dormiu. Mas não. Ela sabia muito bem pelo que tinha passado. Os dias se passaram e Maureen preferiu deixar aquele assunto para trás. Contudo, cerca de 3 semanas depois, ela fez o mesmo trajeto, já que tinha ido a mais uma visita ao filho em Melbourne. Na volta, o mesmo trajeto, o mesmo carro e a mesma luz. Desta vez, porém, Maureen
tomou a decisão de não parar. Ao invés disso, acelerou ainda mais seu carro na tentativa de escapar de outra perseguição. Estava escuro, mas a estrada vazia e a circunstância deram coragem a Maureen, que acelerava o quanto podia. O tipo de adrenalina que jamais tinha experimentado antes, pois ainda não havia sido necessária, né? Em um trecho adiante, Maureen perdeu o controle do carro, que foi parar em uma das valas encontradas ao longo da margem da rodovia. O motor do carro foi imediatamente cortado e Maureen não conseguiu ligá-lo novamente. Enquanto isso, o OVNI, que emanava forte luz azul, parava em frente ao carro, fazendo com que ela ficasse paralisada. De repente, uma voz alta e clara, mas com uma modulação estranha, foi ouvida por Maureen. Ela disse: "Você pode estar em um vazio, eu estive em um." Isso foi e continua sendo completamente incompreensível, mas não foi só isso que Maureen ouviu. Em seguida, de forma mais direta e, diga-se de passagem, mais tranquilizadora, a voz ainda disse: "Não tenha medo, não queremos te machucar. Os testes de seu filho serão negativos. Agora você está no controle." Como é que poderiam saber sobre o seu filho, hein? Sobre os testes darem negativo? Provavelmente seriam os testes que fariam no hospital para procurarem algum sinal ou sequela que seu filho poderia ter após o acidente. De certa forma, mesmo em uma situação tão estranha, isso a deixou mais tranquila. Ainda assim, Maureen novamente entrou em contato com a polícia. E, mais uma vez, foi ignorada. Então, entrou em contato com a RAAF, a Real Força Aérea Australiana, na esperança de que lhes dissessem que estavam fazendo testes com novas aeronaves na região e que não era motivo de preocupação. No entanto, a base informou que não havia nenhum teste e que não tinha conhecimento sobre o que ela falava. Além disso, foi sugerido que ela não mencionasse o que havia visto, e como era de se esperar, isso só aumentou a estranheza do evento, deixando-a completamente perplexa. Seu caso somente passou a ser considerado oficial quando foi procurada e entrevistada por Judith Magee, uma pesquisadora de OVNIs que trabalhava na Sociedade Vitoriana de Pesquisas Ufológicas na época. Segundo a investigadora, Maureen tinha contactado até 3 meios de comunicação a fim de contar sua experiência, e seguindo a ordem de um dos membros do OVNI, que se comunicou telepaticamente com ela. Porém, com exceção de um canal que transmitia uma série sobre OVNIs, nenhum outro deu ouvidos a ela. Durante os 6 meses seguintes, teve alguns encontros com pessoas ligadas à ufologia e casos anômalos na Austrália. Tudo por meio de Judith. Em um certo dia, Maureen passou a ouvir as mesmas vozes de antes. Desta vez, estavam mais insistentes, dizendo a ela para retornar ao local do encontro anterior. Só que, desta vez, ela não retornou sozinha. Foram com ela Judith Magee e um amigo, Paul Norman, também investigador de fenômenos ufológicos. Segundo a investigadora, assim que se aproximaram do local, Maureen parou o carro e chamou a atenção dos outros 2. Ali, vejam, estão vendo ele se aproximar? Realmente, assim que Judith e Paul pareceram ter visto o ser se aproximar do veículo, ele já estava praticamente do lado. Ele fez sinal para que Maureen o seguisse, coisa que ela não fez. Judith tentou puxá-la pelo braço
a fim de fazê-la descer do carro. Porém, ela parece ter entrado em um estado de transe, ao mesmo tempo que segurava firme no volante. Nesse momento, Maureen disse estar tendo uma visão de dentro da nave, descrevendo uma ampla sala circular sem móveis, mas com um enorme objeto em forma de cogumelo no centro, com algarismos parecidos aos romanos na parte inferior. Depois, disse que estava andando pela sala, circulando o objeto central. De repente, ela teve um ataque de pânico. Segundo o investigador, Maureen começou a gritar que não conseguia sair e que não havia portas ou janelas. Na hora, Paul Norman se concentrou e enviou um pedido de forma telepática para o ser, dizendo para que ele tivesse pena dela e a libertasse. Como resposta, ouviu o ser dizer para ela fechar os olhos. Ela obedeceu e sentiu seu corpo relaxar por alguns instantes, até se sentir novamente presa onde é que estivesse. Dizia que não podia sair, pois não via a porta. Os amigos tentaram acalmá-la, até que ela voltou a si. Agora, mais calma, descreveu novamente tudo o que havia visto no interior da nave. A esta altura, o objeto já havia alçado o voo e desaparecido no ar. Casos como esse de Maureen não são comuns, mas já era de conhecimento da investigadora Maggie. Isto é, o controle da mente por uma entidade psíquica não era exclusividade da australiana. No entanto, até hoje, o caso Maureen continua sendo um dos grandes mistérios ufológicos da Austrália, mesmo tendo sido testemunhado por pessoas entendidas no assunto. Para você, Maureen teve mesmo um contato psíquico ou foi somente invenção dela? Os investigadores estariam combinados em uma falsa informação só para ganharem fama? Ou realmente testemunharam algo do outro mundo? Deixa aí nos comentários o que você pensa sobre esse fantástico caso. Combinado? Bom, e obrigado por me acompanhar. Se gostou do vídeo, não se esqueça do like. Forte abraço e até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Tchau.